point, tá? Aqui, ó. Point e vai frente e aqui volta. Ah, legal. Qualquer lugar da sala. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui. E como a Ana falou, é uma parceria de longa data. Muito feliz de participar dessa parceria porque a gente tem o mesmo objetivo, que é tentar otimizar a gestão de documentos, principalmente dentro do ambiente de engenharia, que quem é da engenharia que sabe, é um ambiente desafiador, muito documento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, primeiro me apresentar um pouco melhor. Eu sou engenheiro civil, então isso ajudou muito na hora de criação do eClick, que é a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, porque eu tive na prática. Eu sei das dificuldades, eu entendia o que o mercado precisava nesse sentido. Fiz mestrado e doutorado também com ênfase em IA, e isso já tem tempo, não vou falar porque vou entregar a minha idade, mas numa época que ninguém falava ainda de IA, então conheço bem desse meio e fiquei muito entusiasmado quando a gente começou a colocar a IA dentro do eClick, que é o foco da nossa apresentação. Vou mostrar daqui a pouquinho. Bom, tenho experiência em execução e gestão de projetos, né? Minha ênfase é em cálculo, calculista, então mexia com realmente muito documento no dia a dia. Tenho bastante experiência com consultoria empresarial e eu sou o sócio fundador da Profits, que desenvolveu o eClick. Vamos falar um pouquinho da Profits. A Profits ela tem mais de 16 anos de mercado. Nós somos especializados em desenvolvimento de software e gestão de documentos. A gente atua com vários tipos de serviço, entre eles ali o eClick aqui na área de tecnologia, tá? Mas fazemos outros serviços também. Para contextualizar, eu queria fazer uma introdução e explicar por quê. Primeiro vou falar um pouquinho da gestão de documentos em projetos de engenharia, né? Por que a gestão de documentos é tão importante na engenharia? Primeiro, porque a gente, na engenharia, tem uma quantidade muito grande de documentos de todos os tipos. Tem planilha, tem memória de cálculo, tem desenho em AutoCAD, tem desenho de DGN, tem uma infinidade. E esses documentos, eles ficam circulando por pessoas em diferentes regiões. Nós mesmo já identificamos projetos em que o projeto era feito no Rio de Janeiro, a construção seria no sul do Brasil, tinha equipamento sendo feito na Ásia e tinha equipamento nos Estados Unidos e todos tinham que olhar esses documentos e participar do fluxo desses documentos. Então, esse é um dos desafios. O outro é que se você perde um documento de engenharia ou se você usa um documento desatualizado, as consequências são muito graves, né? A gente, além de prejuízos grandes, você imagina você executar uma parte da obra com um documento desatualizado e depois descobrir que o atualizado você vai ter que demolir tudo aquilo que você fez. Isso acontece com frequência. Além disso, você tem riscos de vida, né? Você tem, por exemplo, memória de cálculo. Você criou uma revisão que tinha um erro de cálculo. Você subdimensionou uma estrutura. E a revisão mais nova não chegou na obra, na ponta. Então você está correndo o risco aí de criar um problema sério lá. Quanto mais rápido você consegue acessar os documentos e ter as informações para conseguir executar o empreendimento, maior vai ser o seu lucro. Então, esses são os principais pontos que fazem com que a gestão de documentos seja algo muito relevante dentro dos projetos, tá? E quais são os desafios, né? Então a gente tem que acessar os documentos de forma muito rápida de qualquer lugar. Você tem que tramitar esses documentos de uma forma confiável. Não pode pular a etapa, né? Você vai lá, o cara elaborou um documento. Você não pode mandar para a obra sem um cara verificar, uma outra pessoa verificar. Então você tem que ter mecanismos que garantam que esse documento está passando pelas etapas certas, você está monitorando quem fez o quê, com o registro de que aquilo foi feito, porque depois pode bater uma auditoria lá e falar, cadê a cópia de verificação desse documento aqui? Se você tiver com controle no servidor ou na sua caixa de e-mail, imagina a loucura, né? Todo mundo correndo para tentar achar a cópia de verificação. Controle de revisão de documentos, como eu já falei, né? Revisão e versão no ambiente de engenharia
essencial, é o básico, né? Você garantir que você está sempre com a última revisão. Você ter acesso a controles rápidos e confiáveis, acabar com aquele negócio, pessoal, de ficar montando planilha em cima da hora ali, correndo atrás de dados. O ideal é que isso já esteja num banco de dados e você clique no botão, né, gerar relatório. Prum! Você reduz o risco, porque na hora de montar a planilha, o cara pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V errado e vai uma coisa errada ali para o seu controle. Controle de permissões. Como eu falei, num projeto de engenharia você tem vários documentos e alguns deles são sigilosos. Vou dar um exemplo. Você pode ter ali o conjunto de documentos de suprimentos. Lá dentro você tem propostas de fornecedores, você tem contratos. Nem todo mundo pode ver isso. Na verdade, um grupo muito seleto vai poder ter acesso a essa documentação. Então, você limitar o que cada grupo de usuário pode acessar e ter a garantia de que isso vai funcionar é muito importante. De novo, fazer isso no servidor de arquivo, você está muito sujeito a ter problemas com isso. Rastreabilidade das ações realizadas nos documentos. É a questão da auditoria que eu falei, né? Quem elaborou, quem verificou, quem aprovou, quem fez a revisão no documento, isso você precisa ter na palma da mão. E se você não estiver executando isso de forma correta? Retrabalho, como eu já falei, perda de produtividade, aquela questão que eu falei, por exemplo, do relatório feito em Excel. Quantas horas a pessoa vai gastar fazendo isso, quando você poderia dar um clique ali e resolver? Atraso dos projetos, prejuízo financeiro, risco de acidente em obra, vazamento de informações confidenciais, tudo isso aqui a empresa vai estar sujeita caso esteja fazendo um controle ultrapassado, aquele controle manual da documentação. Bom, dentro desse contexto, né, que eu apresentei, como é que a IA pode ajudar? Trouxe aqui alguns exemplos, tá? Como foi bem dito aqui na palestra anterior, isso ainda está em desenvolvimento, tem muita coisa a ser feita, mas aqui tem alguns que a gente já consegue operar. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês na prática que a gente já está conseguindo fazer esses pontos. Comparação de revisão, você pode pedir para a IA comparar para você e trazer um relatório do que um desenho, ou uma memória de cálculo, ou uma folha de dados tem de diferente de um para o outro. Você não precisa mais ficar lá no olho, né, no check. Extração de metadados e validação de metadados, né? Você poder classificar os documentos, extrair os metadados, de qual disciplina, se o título está batendo com a lista de documentos, se a revisão está batendo com a lista de documentos, se uma série, né? Todos os metadados relacionados aos documentos você já pode fazer de forma automatizada. Criação de documentos, por que não? Ah, Otto, mas a IA não é formada em engenharia. Sim, mas alguém depois vai olhar aquilo ali. Na verdade, isso é um acelerador. Muitas vezes, quando você tem um determinado documento que se repete, que tem um determinado padrão, por que não pedir para a IA acelerar esse processo e deixar as pessoas verificarem, garantirem que aquilo saiu da forma correta? Você já ganha muitas horas nisso, né? A mesma coisa em verificação. A gente não vai acabar com a figura do verificador, não, tá? O verificador ele vai continuar existindo. Mas por que não criar uma primeira camada de verificação antes do documento ir para o verificador? Que a IA vai fazer. Ali ela já pode limpar muita coisa, né? Relatórios com dados de BIM. A IA, a gente já está conseguindo fazer a IA ler os modelos 3D e trazer informações importantes sobre os modelos. Perguntas abertas sobre os documentos. Eu brinco que daqui a pouco ninguém mais vai ler documento, né? Porque você já pode botar um documento, por exemplo, no eClick, e fazer perguntas em cima dele. Você bota lá um procedimento, bota uma norma e pergunta, como que eu faço isso? Ou como é que isso funciona? A IA vai ler o documento e vai trazer para você a coisa já mais mastigada, né? Manuais e tudo mais. E análise de itens críticos, como, por exemplo, análise de contratos e outras aplicações. Bom, vamos falar um pouquinho desse tipo de software aqui, EDMS. Vocês já devem ter ouvido falar que são os softwares de gestão especializados em gestão de documentos técnicos, né, de engenharia. O que esses softwares têm de diferença em relação aos GEDs em geral? Eles têm características
que permitem atender ao mercado de engenharia. Então, cuidado, pessoal, nem todo GED é adequado para o ambiente de engenharia, tá? Vocês precisam ter uma análise crítica em relação a alguns pontos. Exemplo, visualização, comentários e comparação de arquivos técnicos. Essa é uma ferramenta muito importante que o GED deveria ter para ajudar. Formulários, você poder criar formulários e fazer esses formulários circularem entre as pessoas através de workflows. Emissão de documentos, né? A nossa GRD, quem é aqui da área de Doc Control conhece, ou Transmittal, né? Você poder gerar essas GRDs, inclusive no template do cliente. Porque isso tem muito também, né? Você está prestando serviço, fazendo um projeto para um cliente, esse cliente ele vai te pedir um template para essa GRD e o ideal é que saia com aquele template. Controle de revisão e versão, reparem, são 2 níveis, né? Porque existe a questão das modificações que são feitas ainda dentro da projetista. Quando você faz as modificações dentro da projetista, você não altera a revisão. Normalmente você só sobe a revisão quando o documento foi para o cliente analisou e devolveu. Aí sim você sobe a revisão. Mas enquanto ele está circulando ali dentro da própria projetista, você sobe a versão. Então é por isso que é bom ter esses dois... Bom não, precisa ter esses 2 controles. Nem todo GED consegue. Checklist de verificação. Você poder dar um apoio aos verificadores. Na hora que ele estiver analisando um documento, você ter lá um checklist em que ele vá respondendo os principais pontos de análise. Geração de QR Code, para na hora que você mandar o documento lá para a obra, alguém da obra poder pegar um tablet ou um celular, ler o QR Code daquele documento e garantir que aquele documento que está em papel ali na obra é a última revisão que está dentro do e-click. Resolvendo aquele problema que eu falei da pessoa executar um documento e só depois descobrir que aquele documento não era o atual. Regras de codificação. Na engenharia tem muito disso. Na verdade, nos ambientes em geral, né? O ideal é que você crie uma regra de codificação do seu documento. Porque aí na hora que você bater o olho num determinado arquivo, depois que essa regra já está na cultura da empresa, você já vai saber todos os detalhes daquele documento pelo nome do arquivo. Quando você não tem esse padrão, e na engenharia a gente usa muito isso, tá? A grande maioria dos projetos você tem uma regra de codificação e o ideal é que o seu software permita você configurar essa regra e ele mesmo já vai gerando o código para vocês de forma automatizada. E por último, funcionalidades BIM. Você poder visualizar modelos 3D, fazer comentários em cima de modelos 3D. Tudo isso aqui são requisitos importantes na hora de você analisar um GED para esse ambiente de engenharia, tá? O que é o e-click? O e-click é a plataforma que eu vou usar agora para mostrar para vocês algumas aplicações de IA dentro do ambiente de engenharia, né? Ele é um EDMS prático e inovador que já está no mercado há mais de 10 anos. A primeira versão do e-click a gente montou em 2012. Óbvio que a gente vem avançando. É um software extremamente sólido que já passou por vários stress tests e tem números muito significativos de projetos, documentos e clientes utilizando. Vou falar um pouquinho de alguns diferenciais do e-click em relação aos outros softwares de mercado. Quando a gente elaborou o e-click, eu participei do processo de concepção do software. Como eu sou engenheiro, eu passava alguns apertos no meu ambiente de engenharia por conta desses pontos aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Primeiro ponto, implantação descomplicada. Na época, da empresa de engenharia que eu participava, a gente fez uma análise de mercado e a gente percebeu que para colocar um software como esse rodando na empresa, no mínimo 6 meses. Isso você correndo muito, porque o normal era 1 ano. Né? Para configurar tudo, você mexia até no banco de dados, o banco vinha vazio, você tinha que mexer até no modelo de banco. Com o e-click não, a gente consegue implantar ele em semanas, 4, 5 semanas, a gente tem vários casos de sucesso, a gente instala, treina e já configura o primeiro projeto piloto. Interface amigável, também tinha muita reclamação de que o sistema não era intuitivo naquela época, né, antes de a gente montar o e-click. Então, para achar um documento, eu tinha que ir para uma página, e para achar outra informação, eu tinha que sair para outra página. A gente queria que tudo fosse numa página só. Né? O e-click funciona mais ou menos assim. Configuração simplificada. Para você mudar um workflow naquela época, para você criar um grupo de usuário e definir as permissões desse grupo, você tinha que chamar o fornecedor.
E tinha coisa que era via código, né? Você tinha que ir lá e meter a mão no código para conseguir configurar. A gente não queria isso. Então a gente colocou as telas de configuração do software são todas gráficas. E não é a área de TI que mexe mais, é a área de negócio. A própria engenharia pode ir lá e configurar fluxo e criar grupos. Armazenamento flexível. A possibilidade de você ter o armazenamento com o fornecedor, e aí você contrata o software já com a nuvem, com tudo junto, ou eu quero usar o meu servidor. Na ocasião, inclusive, era essa a situação. A gente queria manter os arquivos, porque lá atrás, né, eu estou falando de 2008, 2009, até antes, a questão de nuvem, o pessoal de engenharia não gostava muito não. Pô, mas eu vou botar meus desenhos na nuvem? Não, eu não confio nessa nuvem não. E se chover, eu vou perder tudo. A gente queria naquela época um software que permitisse armazenar os arquivos na nuvem ou num servidor nosso, da empresa. Então o eClick permite isso, dá para fazer dos dois jeitos. Customização, a gente sabe que o pessoal de engenharia é cabeça dura e se ele tem um processozinho que é um pouquinho diferente do software, eles vão ficar achando que o software não funciona, é horrível. Então a gente permite que o eClick você faça uma adaptação pequena ali, a gente muda o código do sistema, cria uma tela nova, cria um botão novo, uma funcionalidade. Um dos melhores custos-benefícios, esse aqui era outro problemaço, tá? A gente, na verdade, esse aqui é que impactou lá atrás a gente não contratar, porque os softwares eram muito caros. Empresa de médio e pequeno porte não conseguia contratar um software como esse. Funcionalidades exclusivas, ampla utilização. O eClick, ele não é um software de engenharia, tá? Ele é um gerenciador de documentação adaptado para atender documentos técnicos. Mas se você quiser botar documento comercial, administrativo, não tem problema nenhum. E outros módulos integrados, tá? A gente não tem só o módulo de documentos. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Bom, isso aqui são alguns ambientes que a gente está muito acostumado, vários tipos de planta, tá? Óleo e gás, a gente conhece bastante, onshore e offshore. Essas aqui são outras plantas, metanol, polímero, siderurgia, papel e celulose, distribuição de energia, indústria alimentícia, uma grande fabricante de refrigerantes, é nossa cliente, e assim vai. Bom, eu falei que o eClick não é só um módulo de documentos. Por quê? Porque a gente também tem um módulo de planejamento que permite você criar cronogramas. Nós temos um módulo de horas e despesas que permitem às pessoas apontar horas trabalhadas nos documentos e nas atividades que foram planejadas lá no planejamento. Tem o módulo de gestão de projeto que faz boletim de medição. Tem o módulo de fabricação e montagem que permite você controlar estruturas metálicas e tubulação. Inspeção de solda para colocar soldadores, mapa de juntas e controlar os testes das soldas. Módulo de admissão para recrutamento e seleção. Módulo de produtividade para avaliação e cálculo de bônus profissional. E módulo de segurança e medicina. Todos esses módulos fazem parte da solução eClick, eles são integrados, então a empresa, ela, além da questão documental, ela também consegue controlar outras informações. E agora tem um vídeo, normalmente, nos outros iDocs, dessa vez, Ana? Dessa vez a Ana deu uma puxada no meu tapete, porque eu gosto de mostrar, eu gosto de vir aqui e navegar no eClick, só que dessa vez a gente teve algumas questões técnicas, e aí eu tive que trazer um vídeo para mostrar para vocês o eClick, tá? Então eu vou narrando aqui à medida que forem aparecendo aqui as informações. Opa! Ih, rapaz, quase caí aqui. Vamos lá. Antes da gente falar da IA, tem aqui outras características que eu achei importante trazer, né? Essa aqui, por exemplo, é a visualização de modelos dentro do eClick. E aqui eu estou navegando dentro do eClick, tá, pessoal? Então você pode tirar distância, medir distância, né, entre elementos, você pode ver os dados do elemento clicando no elemento, ou seja, é um modelo vivo, tá? Não é só uma questão aqui da imagem. Você pode selecionar uma determinada parte ali do seu modelo e dar um foco em cima daquilo. E além disso, não está aqui no vídeo, a parte também de comentários. Você faz por dentro do eClick, tá? Você consegue fazer amebas ali no modelo. Essa aqui é outra funcionalidade bem bacana, o comparativo de revisões, tá vendo? Aquele nível ali foi rebaixado, ó. Você vê pela linha vermelha e a linha azul. O vermelho é onde estava, o azul é onde foi. Esse aqui também é um recurso legal, que é a questão de você poder fazer comentários nos documentos por dentro do eClick. E isso é bacana porque evita o documento ficar circulando, né, entre as pessoas. Tudo que você puder fazer dentro do software é melhor,
porque aí você evita essa questão de cópias não controladas circulando entre as pessoas, né? Então isso aqui você consegue fazer por dentro do sistema, você salva e já guarda lá a cópia comentada automaticamente. A parte de workflow, que na minha opinião é um dos pontos fortes do eClick, você consegue montar fluxos como esse para cada tipo de documento. E aí você vai acompanhando os status que o documento foi passando. E agora, o carro-chefe, né? É a nossa solução ProAgent. Esse aqui é um resumo de documentos que é feito por dentro do eClick. Então você pode selecionar um documento, pedir para ele fazer um resumo para você, e aí ele vai ler o documento e vai trazer para você um resumo. E um detalhe interessante é aquilo que também já foi dito aqui na palestra anterior, a questão da segurança, né, de informação. Todos os dados da empresa não são usados para treinar outras empresas. Tá? A gente tem a questão da segurança aqui como um item importante. Isso aqui é uma pergunta. Ó. A pergunta eu estou fazendo em cima do manual do eClick. Como que se cria um fluxo no eClick? Ele trouxe para mim um passo a passo, ó, do que eu tenho que fazer para criar um fluxo. Aquela brincadeira que eu falei de que daqui a pouco ninguém está lendo documento, nem mesmo o manual do eClick o pessoal vai ler, mas é só fazer uma pergunta ali em cima. Análise de pontos críticos, também você consegue fazer, botou ali um contrato, você vem aqui e pede, ó, faça análise, né, dos pontos críticos, ele vai lá e vai trazer para você uma listinha do que ele entende que são pontos ali, ó, recomendações urgentes, pontos críticos identificados, aí tem uma qualificação, então isso aí também ajuda bastante. Você montar informações com base no conteúdo dos documentos é outra coisa legal. Por exemplo, ele vai pedir para criar uma lista de material com base no desenho de um spool, né, um desenho de tubulação. E aí ele vai lá, ó, pronto, montou a tabelinha para vocês, tá? Então você bota o desenho, pede para montar, ele monta a lista de material, mas dá para montar outras coisas também. Comparação de versões. Além daquela comparação visual que eu mostrei para vocês, que mostra lá vermelho que saiu, azul o que entrou, você também pode ter essa comparação em formato de texto, gerado pela IA, né? Que é o que ele vai fazer agora, por exemplo. Ó. Isso aí é uma análise de 2 revisões do documento, e aí ele identificou, por exemplo, que o peso mudou ali, tá vendo? Teve uma diferença de 175 quilos, provavelmente alguma parte da estrutura ali que foi retirada de uma revisão para outra. Validação de metadados. Então você pode colocar um documento e validar se os metadados que estão na sua lista de documentos estão batendo com o que está escrito dentro do documento. E ele traz para você o que mudou, tá vendo? O que está diferente, ó. A revisão dentro do documento e o valor que está no eClick. Aí você escolhe quais as que você quer alterar, marca ali, clica e ele já altera isso na lista de documentos se você quiser. E a verificação de documentos, que eu acho muito bacana, a possibilidade de você colocar um checklist no eClick de quais itens você quer que ele analise naquele documento. Ele vai, com base nesse checklist, analisar o documento e vai trazer um relatório como esse aqui para você. Ó. Relatório de validação de conformidades. Então, tudo aquilo que eu coloquei, se... Está muito rápido, mas tem ali pressão, tem ali os tipos de material, tem tudo que a IA consiga analisar, diâmetros permitidos, ele vai conseguir e vai trazer para você. E a parte de modelos 3D, você pode botar um modelo no eClick, selecionar ele, fazer uma pergunta, aqui foi até repetitivo, né? A gente pediu para criar a lista de material também, com base nos dados do modelo, e ele trouxe para a gente ali uma lista de material, ó, com base nas informações do modelo. Dá para a gente usar isso para várias outras coisas, né? Bom, pessoal, a princípio era isso. Eu queria convidar vocês depois para passar lá na nossa mesa. A gente pode detalhar algum ponto que não tenha ficado claro. Também tem o nosso sorteio da Alexa, então passem lá, façam o cadastro. Peguem uma bolsinha do eClick, essa bolsinha ajuda no dia a dia, supermercado e tudo mais. Fiquem à vontade, passem lá e peguem a bolsinha. Tem os brindes lá. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, ó. Mas o vídeo ficou ótimo, viu? Vocês gostaram, gente? Me ajudem aí a limpar minha barra dela. Ó, muito obrigada. Então, continuando aqui o nosso painel, vamos falar sobre BIM.